São 3 capítulos que compõem essa parte 4, a economia do setor público. Vamos ver agora o que são as externalidades. As empresas que produzem e vendem papel também criam como subproduto do processo industrial um produto químico chamado dioxina. Os cientistas acreditam que quando a dioxina entra no meio ambiente, aumenta o risco de câncer, anomalias congênitas e outros problemas de saúde da população. A produção e a liberação de dioxina representam um problema para a sociedade? Do capítulo 4 ao capítulo 9, vimos como os mercados alocam recursos escassos por meio das forças de oferta e demanda, e como o equilíbrio entre oferta e demanda é, de maneira geral, uma alocação eficiente dos recursos. Usando a famosa metáfora de Adam Smith, a mão invisível do mercado, usando a famosa metáfora de Adam Smith, a mão invisível do mercado leva os compradores e vendedores de um mercado que só estão interessados em si próprios a maximizar o benefício total que a sociedade obtém do mercado em questão. Essa conclusão é a base de um dos 10 princípios de economia do capítulo 1. Os mercados são, geralmente, uma boa forma de organizar a atividade econômica. Devemos concluir, portanto, que a mão invisível impede que as empresas do mercado de papel emitam dioxina em excesso. Então, veja, devemos concluir, portanto, uma pergunta, que a mão invisível impede que as empresas do mercado de papel emitam dioxina em excesso? Os mercados fazem muitas coisas bem, mas não todas. Neste capítulo, começaremos a estudar mais um dos 10 princípios de economia. As ações do governo podem, às vezes, melhorar os resultados do mercado. Vamos examinar por que os mercados, às vezes, falham. E no caso ali que a gente vê do papel, o subproduto é, teoricamente, uma falha na alocação de recursos eficientes. Então, vamos examinar por que os mercados, às vezes, falham na alocação eficiente de recursos. Como as políticas governamentais podem potencialmente melhorar a alocação do mercado e que tipos de política têm maiores possibilidades de funcionar melhor. As falhas do mercado que examinaremos neste capítulo se enquadram na categoria geral chamadas externalidades. Uma externalidade surge quando uma pessoa se dedica a uma ação que provoca impacto no bem-estar de um terceiro que não participa dessa ação sem pagar nem receber nenhuma compensação por esse impacto. Então, voltando lá ao primeiro exemplo que começa o capítulo. Então, se eu tenho uma fábrica de papel que produz um subproduto tóxico, ela, quando vende ao mercado, ela vende o papel e é remunerada pelo papel. Então, a empresa se beneficia da alocação eficiente dos seus recursos, vai ao mercado ofertando um determinado produto e recebe o preço, recebe a sua receita, é a recompensa desse esforço aí dentro da chamada mão invisível. Mas o subproduto que pode, por exemplo, criar prejuízos à sociedade, pode, por exemplo, destruir o meio ambiente, este subproduto que pode causar mal a alguém que não está envolvido na operação e nos resultados auferidos pela atividade produtiva principal, esses efeitos sobre essas pessoas e sobre isso significa, portanto, o que aqui está se chamando de externalidade. E aí, claro, mais lá na frente, veremos que existem externalidades
que causam prejuízo a terceiros, mas tem externalidades que causam benefícios também a terceiro, sem que a atividade produtiva principal seja remunerada, ou sem que aqueles terceiros também paguem ou recebam alguma compensação, seja pelo seu benefício ou pelo seu prejuízo. Então veja, se o impacto sobre o terceiro é adverso, é denominado, portanto, externalidade negativa. Se é benéfico, é chamado externalidade positiva. Quando há externalidades, o interesse da sociedade em um resultado de mercado vai além do bem-estar dos compradores e dos vendedores que participam do mercado. Passa a incluir também o bem-estar de terceiros que são indiretamente afetados. Como os compradores e vendedores desconsideram os efeitos externos de suas ações quando decidem quanto demandar ou ofertar, o equilíbrio de mercado não é suficiente quando há externalidades. Ou seja, o equilíbrio não maximiza o benefício total para a sociedade como um todo. A liberação de dioxina no meio ambiente, por exemplo, é uma externalidade negativa. Então, é um subproduto da indústria que causa prejuízo à saúde de terceiros e ao meio ambiente. Então, é uma externalidade que produz um efeito adverso. As empresas produtoras de papel que estejam voltadas para seu próprio interesse não levarão em consideração o custo total da poluição que criam no processo de produção. E os consumidores de papel não levarão em consideração o custo total da poluição para o qual contribuem com suas decisões de compra. Então, quando se fala externalidade, está se falando que esse custo adverso, esse custo total da poluição. Então, por exemplo, o subproduto polui ao meio ambiente, vai existir um custo para você recuperar aquele meio ambiente, e nem as empresas que produzem o produto e nem os consumidores pagam por aquela conta. Por isso que é chamado externalidade. Esse efeito negativo, neste caso, ele está fora daquele equilíbrio de mercado dado por um preço que se baseia a partir das relações de oferta e demanda que ocorrem no mercado. Então, o equilíbrio, ele não contabiliza esse custo da externalidade, ok? Por isso que lá em cima coloca o equilíbrio de mercado não é eficiente quando há externalidades, ou seja, o equilíbrio de mercado lá que a gente viu nos capítulos anteriores, oferta e demanda, ele não maximiza o benefício total para a sociedade, porque neste conceito teórico você não considera as externalidades que teriam um custo. Por exemplo, talvez quando o governo faz intervenções em alguns setores e cobra, por exemplo, tributos, esse custo que a empresa vai ter a mais e que o consumidor vai ter a mais, esse custo diferencial muitas vezes é justamente o custo da externalidade. Mas em geral, levando em consideração a mão invisível para compreender como ocorre o equilíbrio de mercado entre oferta e demanda, consequentemente, você aí não leva em consideração o custo total da externalidade. Portanto, as empresas emitirão dioxina em excesso, a menos que o governo as impeça ou desestimule. Por isso que quando a gente fala sobre externalidades, e por isso que está aí a economia do setor público, nesta teoria econômica, sugere-se, portanto, que atividades que produzam, por exemplo, efeitos adversos, isso significa que o governo tem que estabelecer ações e medidas que permitam fazer com que, por exemplo, essa ação adversa ela seja desestimulada ou impedida para gerar menos custos totais ou prejuízos totais para a sociedade. Há diversos tipos de externalidades e de respostas políticas que procuram resolver essas chamadas falhas de mercado. Então, a externalidade é vista como uma falha de mercado. É um problema que está além da tradicional ação
que a gente viu lá nas curvas de oferta e de demanda do equilíbrio. Ou seja, quando a gente analisa a teoria apresentada nos capítulos anteriores, há um foco exclusivo em compreender o equilíbrio de mercado a partir do preço do produto, do preço que gera um equilíbrio entre a curva de oferta e a curva de demanda. Não leva, portanto, em consideração nenhuma falha de mercado, como essa que é o caso da externalidade. Então aqui, eis alguns problemas que precisam ser considerados. A fumaça emitida pelos escapamentos dos carros gera externalidade negativa, porque outras pessoas são obrigadas a respirar o ar poluído. Então eu, que não tenho nada a ver com o carro não é meu, ao andar na rua, eu respiro a fumaça, a poluição de um carro de uma outra pessoa. Então, como resultado dessa externalidade, os motoristas tendem a se tornar grandes poluidores. Então, se eu não tenho problema, se eu não tenho leis, se eu não tenho nada que obrigue o motorista lá a controlar a poluição do carro dele, ele vai poluir o máximo possível, porque não poluir significará um custo, inclusive, para ele. Então, o governo federal procura resolver esse problema estabelecendo padrões de emissão para carros. Além disso, tributa a gasolina para diminuir o tempo que as pessoas passam dirigindo, reduzindo assim o uso do carro. Outro caso, a restauração de imóveis antigos produz uma externalidade positiva, porque as pessoas que passam por eles podem desfrutar da beleza e do senso histórico que essas construções proporcionam. Então veja, o benefício que pode, por exemplo, pode valorizar. Então, se um vizinho faz uma boa construção ou reforma um imóvel deteriorado, isso consequentemente valoriza também os imóveis do lado, beneficia, sem que esses beneficiados paguem algum custo, paguem algo para a pessoa que reformou. Então os proprietários dos imóveis não obtêm nenhum benefício de sua restauração e por isso tendem a demolir rapidamente as construções antigas. Muitos governos municipais reagem a isto, controlando a demolição de construções históricas e oferecendo isenções fiscais aos proprietários que as restauraram. Então, veja como restaurar chamados os sítios históricos de cidades antigas gera alguns benefícios com o objetivo de que a pessoa dê manutenção e beneficie de maneira positiva os demais indivíduos da sociedade que estão ali ao redor, gerando, portanto, uma externalidade positiva. Outro ponto, o latido dos cachorros cria uma externalidade negativa, porque os vizinhos são perturbados pelo barulho. Os donos não arcam com o custo total do barulho e por isso tendem a tomar poucas precauções para impedir que seus cães latam. Os governos municipais lidam com esse problema, tornando ilegal a perturbação da paz. Outro ponto. Então, essa aí é uma externalidade negativa. Agora, uma externalidade positiva. A pesquisa de novas tecnologias oferece uma externalidade positiva, porque gera conhecimento que outras pessoas podem usar. Como os inventores não conseguem receber os benefícios totais de suas invenções, tendem a dedicar menos recursos à pesquisa. O governo federal aborda parcialmente esse problema por meio do sistema de patentes que confere aos inventores uso exclusivo de seus inventos por um período limitado. Em cada um desses casos, algum tomador de decisão deixa de levar em conta, e aqui é importante, então, em cada um desses casos, seja externalidade positiva ou externalidade negativa, algum tomador de decisão deixa de levar em conta os efeitos externos de seu comportamento. E aí, qual é uma das soluções? O governo reage tentando influenciar essas decisões para proteger os interesses de terceiros que são prejudicados. Então, geralmente, o Estado vai proteger aqueles que são ditos como prejudicados.
tanto quando você fala em externalidade positiva como externalidade negativa. Então veja, se eu herdo um prédio histórico no centro histórico de uma cidade antiga do Brasil e eu sou obrigado a manter aquele imóvel preservado, eu vou sair prejudicado. Por quê? Porque eu vou gastar do meu bolso uma reforma do imóvel, ainda que ele seja meu, em vez de, por exemplo, demolir e construir um prédio moderno, que inclusive em alguns casos sai mais barato. Portanto, eu sou o prejudicado. O que o governo faz? Pode me dar uma isenção fiscal. Pode me dar uma isenção de impostos predial, territorial, urbano. Ou quando você tem uma externalidade negativa, como por exemplo, hoje se debatem muitas externalidades ligadas a problemas em torno do meio ambiente, você também pode criar políticas para evitar que a sociedade em geral, que será prejudicada, sofra os efeitos negativos dessa decisão de uma determinada empresa, um determinado indivíduo realizar um determinado comportamento. Então, basicamente, esse é o objetivo deste capítulo ao falar de externalidade. Ou seja, como o tomador de decisão não leva em conta vários efeitos externos do seu comportamento, consequentemente, é preciso ter uma compreensão de que o Estado precisa, o setor público precisa ser o terceiro a mediar estas relações que podem gerar um prejuízo coletivo. E esse prejuízo coletivo significará uma redução do bem-estar total desta sociedade, ok? Pois bem,